Há um tempo atrás eu lancei um vídeo falando sobre a Adobe e alguns problemas que têm acontecido. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar no card aqui em cima. Com isso surgiram algumas dúvidas e hoje eu quero conversar com você sobre uma delas. E a dúvida é, por que alguns youtubers estão migrando do Premiere Pro para outros editores de vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa o like e fica até o final porque o assunto é bem interessante. Então vamos lá. Por que os youtubers estão fugindo do Premiere Pro? Estão indo para outros programas de edição. E uma coisa para ficar bem clara é que nós estamos falando de youtubers, não de profissionais que trabalham como audiovisual como nós da área audiovisual. Estamos falando de youtubers, pessoas que fazem vídeo para o YouTube. São coisas parecidas, mas não são coisas iguais. Só para você entender, um youtuber vai fazer só vídeos para o YouTube. E um profissional de audiovisual, um filmmaker, ele vai produzir coisas para um cliente, ele vai produzir coisas para alguém, para uma empresa, alguma coisa nesse sentido, e trabalha especificamente com o vídeo e não com o YouTube em si. E aí, eu notei algumas coisas aqui, o porquê que eu acho, né, que outros aplicativos estão ganhando espaço. Quais são os aplicativos que estão ganhando espaço entre os youtubers, tá? O primeiro deles é o CapCut. E outros programas, né, tem um que aqui que é pago e outro que tem as duas versões, a paga e a gratuita. Um deles é o Final Cut, do próprio Mac, né, então você consegue instalar o Final Cut somente em Mac, ele não funciona em Windows. Ele é pago, mas ele funciona super bem com o sistema da Apple. E o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga eu não vou falar para você aqui sobre valores, porque realmente não sou especialista. Eu sei que ele custa entre 2 a 3 mil reais, alguma coisa assim. Eu posso estar por fora do preço, mas é uma média por aí. Só que ele é vitalício. Você paga esse valor e nunca mais paga nada. E outra, você mantém ele atualizado para sempre, tá? Não é só você pagar ali e vai ficar com aquela versão. Não, você paga e recebe atualização vitalícia. Então, na minha opinião, é um bom custo-benefício, né? E o Final Cut também é pago, eu não faço ideia de preço, mas ele é pago, mas ele funciona super bem. Mas vamos falar sobre o DaVinci Resolve principalmente porque ele é um programa que tem a versão gratuita, né? E ele é integrado para Mac, tanto quanto o Final Cut, então ele é bem interessante. E a minha opinião, por que vários youtubers estão migrando para outras plataformas que não sejam o Premiere Pro, é porque eles buscam por praticidade. Tem muito youtuber que faz muito vídeo. No meu caso aqui, eu tô fazendo um vídeo por semana por enquanto, é o que eu consigo entregar aqui no YouTube. Mas tem gente que faz um vídeo por dia. Eu, por exemplo, assisto um canal que o cara faz 3 vídeos por dia. E é praticamente impossível você fazer 3 vídeos por dia utilizando uma plataforma com After Effects, com um monte de coisa. Não tem como, né? Então, os vídeos vão acabar sendo mais simples. Com isso, a sua edição acaba se tornando mais simples. Então, você não precisa de um editor de vídeo tão parrudo. Você não precisa de um editor de vídeo tão cheio de frescura, cheio de coisa. E aí, a Adobe, ela vem avacalhando demais, como eu já falei no vídeo anterior, né? Não vou voltar nesse assunto aqui. Então, a minha opinião é que os youtubers estão migrando dessas plataformas da Adobe para outras plataformas, como o DaVinci Resolve principalmente, né, o Final Cut, porque eles são práticos, porque eles funcionam muito bem com as plataformas que eles estão utilizando, são práticos, têm as versões gratuitas, e a grande maioria dos youtubers, o que ela precisa? Ela precisa cortar o vídeo, às vezes uma legenda, às vezes um efeito especial ali, um aqui. É difícil um youtuber hoje que vai utilizar After Effects, por exemplo, nos seus vídeos. Tem, obviamente, vai existir, mas não são todos, né? Tem muito youtuber que faz vídeo só conversando com a câmera. Eu mesmo edito no pacote Adobe porque é o que eu gosto. É pra fazer um color bonito, uma coisa assim e tal. É claro que se eu quisesse focar em color eu iria pro DaVinci Resolve, não é essa a minha intenção. Mas pela praticidade, ser o programa que eu utilizo no dia a dia, eu prefiro focar hoje em usar o Premiere Pro. Mas muitos youtubers estão indo para outros programas porque é muito mais fácil. O DaVinci Resolve, por exemplo, você consegue ir ali, fazer o vídeo, legendar, colocar uma trilha e bala, entendeu? Você consegue cortar, fazer zoom, tudo que você precisa tá na tua mão. Você não precisa nem da versão paga para fazer a grande maioria das coisas que você precisa para um vídeo do YouTube. E você consegue também controlar ali a taxa de bits da exportação, consegue controlar áudio, consegue fazer todos esses ajustes bonitinho. Então, o que eu tenho percebido é que essa geração de youtubers mais nova, ela nem tá preocupada em ir pro Adobe Premiere. A grande maioria delas já pula, por exemplo, um CapCut de PC, um CapCut Pro, por exemplo, já consegue trabalhar bem e usa isso pro resto da vida, né? Ou acaba depois comprando um Final Cut, alguma coisa assim ali, por alguns detalhes. E quando eu falo de uma geração nova, eu tô falando principalmente de pessoas que estão começando no YouTube agora. Então elas têm ali uma dificuldade maior de ir para um programa um pouco mais profissional, cheio de detalhes. Elas precisam mais fazer uns cortes, colocar uma legenda, uma trilha,
uma introdução, uma coisa mais simples, uma edição mais básica mesmo. Então é por isso que eu acredito que a grande maioria dos youtubers estão fugindo do Premiere Pro, porque ele vai na contramão disso. Ele é um programa que tem um pouco mais de detalhes, ele é um pouco mais cheio de frufru, você precisa organizar os modelos do projeto, precisa organizar as coisas ali bonitinho, vai fazer o color, com uma camada de ajuste e tudo mais. Sendo que tem youtuber que hoje grava com celular e nem color não faz, então ele vai pegar o arquivo como ele vê ao mundo ali, vai mandar bala e fechou. Então, eu acredito que seja por isso que os grandes youtubers e grandes personalidades aí não estão mais tão focadas em usar o pacote Adobe, pelo preço, pelos problemas e pela falta de praticidade. Inclusive, isso é uma coisa que eu sinto falta. A Adobe podia tranquilamente lançar um editor de vídeo para combater o CapCut. Se ela fosse uma empresa mais competitiva, né? Ele poderia lançar, a Adobe poderia fazer isso tranquilamente. Imagine, sei lá, um Premiere Lite que você possa instalar nos celulares e utilizar para editar coisas mais simples. Por que não? A Adobe não faz. A Adobe não está brigando por esse mercado. E nem está brigando pelo mercado mais caro, mas isso é assunto para o outro vídeo que eu já fiz aqui. Então, por isso que eu acredito que a Adobe está caminhando para um lado um pouco obscuro, um pouco complicado de se lidar. Mas, era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e fica preparado que toda semana tem vídeo novo. Até mais!